Boa noite a todos. Hoje está mais ou menos equilibrado, né? Gostei de ver, está mais ou menos um bocadinho para lá, um bocadinho para cá. Que bom. A vida nos convida sempre ao equilíbrio, não é verdade? É a mesma coisa, a história da gangorra. O pessoal mais vivido aí, não vou falar antigo, não, que pega mal. Mas os mais vividos aí, sabe que a gangorra você tem que equilibrar para você poder brincar com ela. É um subindo e um descendo, um subindo e um descendo. Se ficar tudo do mesmo lado, não acontece absolutamente nada. Meus queridos, é com muita alegria que a Casa Mundanense recebe a todos vocês para mais uma noite de estudos à luz da doutrina espírita. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita ou na Casa Mundanense? Aqui é a primeira vez. Seja bem-vindo, Jesus, que traga conforto e esclarecimento que você buscar. Meus caros, hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante, sobre a mulher cananita. Alguém já ouviu falar? Pois bem, cananita. Pois bem, vocês vão ouvir falar hoje. Quem vai falar para nós vai ser o nosso irmão Altair Vigarella. Isso está lá em Mateus, capítulo 15, versículo 21 a 28. Então, vamos começar essa nossa conversa hoje com Jesus, iniciando com um pedido bem sincero a Ele, para que Ele nos auxilie, né? Porque não dá para falar de Jesus, não dá para falar dos seus sábios ensinamentos, sem a gente criar uma conexão maior, mais profunda, que venha trazer a tranquilidade e a efetiva conexão de pensamentos. E qual a melhor maneira, como nos ensinou o Mestre? A prece. Então convido a todos vocês a nos acompanhar nessa prece. Ó Jesus, divino, amado, Mestre e irmão, mais uma vez aqui encontramos a oportunidade que nos é ofertada do aprendizado, do esclarecimento, dos sábios exemplos de Jesus na nossa vida. Através dos teus sábios e benditos ensinamentos que nos deixaste no teu Evangelho, que o expositor da noite possa receber os eflúvios divinos e ter a intuição necessária para nos guiar, encontrando em nós a reverberação da tão necessária sintonia com o objetivo de crescer. Nos ilumine os nossos caminhos, Jesus, nos fortaleça, Jesus, com o ânimo e principalmente, Jesus, fortalece-nos no caminho reto e verdadeiro e equilibrado, pois que a porta estreita é o nosso único caminho. Fortalece-nos, Jesus, ilumine-nos, ó Jesus, guie-nos, ó Jesus, que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que possamos juntos aí construir o estudo dessa noite. Como nosso irmão disse aqui, nós vamos falar de Mateus 15, cura da filha de uma mulher cananeia. Mas antes da gente entrar, fazer a leitura da passagem, nós vamos entender um pouquinho quem que era, ou por que era assim chamada essa mulher. Quem que era o povo cananeu, né? Que região que ficava, para a gente poder entender a importância e o alcance dos movimentos que essa passagem do Evangelho traz para a gente. O povo cananeu era um povo que dominava a parte do Oriente Médio e vivia em regiões correspondentes hoje ao Líbano, Israel, Jordânia e Síria. É naquela região. Incluía outros povos, junto com os cananeus, os jebuseus, amorreus, heveus, girgazeus. Continha uma população diversificada composta por várias tribos. Depois do ano 1000 a.C., os cananeus residiam na região atual do Líbano e continuavam independentes e foram chamados fenícios. Por isso que algumas traduções trazem a mulher Fenícia.
É por essa razão. Então, esse povo cananeu não tinha a ver com o povo judeu, com os costumes judeus. Não tinha nada a ver. Os costumes religiosos deles eram outros, que não cabe a gente trazer nem aprofundar muito nisso agora, isso ficaria para um outro estudo. Mas só para a gente tentar entender a passagem, para a gente ter realmente o alcance. Agora nós vamos fazer a leitura da passagem, e eu vou estar usando o Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias, que traz uma tradução literária mais fiel à época, né, dentro do contexto da época. Mateus 15, e está também, gente, em Marcos 7, 24 a 30 também, essa passagem. Depois de sair dali, Jesus retirou-se para as partes de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquele território, gritou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu. Seus discípulos rogavam, dizendo: despede-a, porque está gritando atrás de nós. Em resposta disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou e reverenciou, dizendo: Senhor, socorre-me. Em resposta disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então, em resposta, Jesus lhe disse: ó mulher, é grande a tua fé, seja feito para ti como desejas. E desde aquela hora, sua filha foi curada. Essa é a passagem. E a gente vai fazer aqui alguns comentários dentro dessa passagem. A primeira dela é quando ele inicia: depois de sair dali, Jesus. Todo movimento que Jesus fazia tinha um motivo útil, e podemos dizer até mesmo um motivo divino. Jesus não andava a esmo. Jesus não saía andando para ver se ele encontrava alguma coisa. Ele sempre ia buscar alguma coisa. É diferente. Nós, quando estamos ociosos, a gente sai andando a esmo. Aí eu vou sair por aqui, fortuitamente encontro uma pessoa, com outra. Não. Jesus, todo o movimento dele tinha um objetivo. Todo movimento tinha objetivo. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto, para as partes de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom não eram lugares comuns de Jesus caminhar. Ele não tinha por que ir por lá. Se ele veio para as ovelhas perdidas de Israel, se aquele povo não era um povo que, dentro da religiosidade da época, seguia os preceitos judeus, então não era um movimento comum. Não era como, por exemplo, o que seria para mim hoje um movimento comum? Se eu saio da minha residência numa quarta-feira para vir à Fraternidade Miramês, é um movimento comum, porque eu já faço isso várias vezes, por muito tempo. É um trajetório que eu costumo fazer. Vou dar um exemplo. Eu não vou no Mineirão para ver um futebol, já há anos. Então, ali para mim sempre um movimento fora da curva, só para a gente tentar ilustrar. É como uma pessoa que tem o hábito, por exemplo, de fazer uma campanha do quilo em determinada região. Aquilo é um roteiro comum para ela. Nesse caso, não. Nesse caso, Jesus sai do meio comum dele para buscar algo. Em seguida ele diz: eis que uma mulher cananeia que saíra daquele território. Então vamos entender isso. Ela estava lá dos lados de Tiro e Sidom. Então fisicamente ela estava na região. Ela estava na cidade ou na aldeia. Esse contexto que ele traz aqui, que saíra daquele território, ela estava
vivendo no meio, mas ela já não pertencia àquele meio vibracionalmente, em termos de sentimento, pensamento. Ela já começava a acender a luz do amor, começava a acreditar no cristianismo. Então, por isso que tem essa observação, que saíra daquele território. Ela já estava enxergando o que os demais ali não enxergavam. Isso denota uma qualidade desse espírito, dessa mulher. Né? Porque quando a gente... Vamos tentar ilustrar aqui. Se eu fosse hoje do meio evangélico, que é bacana demais, criado no meio evangélico, eu teria imensa dificuldade de entender, por exemplo, o meio católico, o meio espírita. Não era um meio. Queria me seduzir, queria chamar a minha atenção, a quem eu teria confiança de buscar uma ajuda. Porque a gente busca ajuda onde a gente confia, ou presume-se ter confiança. Né? Gritou dizendo: Senhor, filho de Davi. Quando ela faz essa expressão, Senhor, filho de Davi, ela atesta que ela está enxergando um pouco diferente, porque não era comum naquele meio se pensar assim. Não era. Nos nossos meios religiosos, se você for para o Espiritismo, você vai ouvir falar de espíritos, Bezerra de Menezes, Jonas de Ângeles, Miramês, Meilei, né? Franciscano Xavier. Se você for para a Igreja Católica, Santo Agostinho, Santo Antônio, né? Nossa Senhora. Se você for para o meio evangélico, os anjos do Senhor, cada meio tem uma linguagem que lhe é própria, que no fim são todos espíritos, mas cada meio tem a linguagem que é própria. Então, quando ela fala Senhor, filho de Davi, ela já demonstra que ela não participa realmente, vibracionalmente daquele meio. Tem misericórdia de mim. Quando ela pede por misericórdia, gente, essa passagem é muito rica, essa passagem dessa cura, porque nós vamos entender aqui para frente que tem uma fala de Jesus que é muito bacana, que ele diz o seguinte: quem quer vir até mim, renegue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E aqui nós vamos ver isso na prática, o que essa mulher faz, a maneira com que ela faz. Minha filha está horrivelmente endemoniada, é o termo que é usado na época, que seria endemoniada. Os discípulos resolveram de uma maneira simples, fácil: despede, que ela vem gritando atrás da gente, então não é do nosso meio, não convive conosco. Ou seja, na cabeça dos discípulos, a gente nem devia estar aqui, então já despede logo, porque ela está importunando. Eles não tinham alcance ainda do amor de Jesus, ou da lei de amor, melhor dizendo, porque Jesus sabia por que ele foi. Ele não foi ali a pouco. E Jesus começa a nos ensinar. Ela vai ter 3 negativas aqui que ela tem que trabalhar. 3. A primeira é essa dos discípulos, que manda ele despedir. A segunda, quando Jesus diz: não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa foi a segunda. E a terceira, quando ele fala que não é bom tomar o pão e lançá-lo tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. 3 negativas. A primeira, quando ela fala, Jesus fica em silêncio. Jesus fica em silêncio. E os apóstolos é que pedem, que dão a resposta. Pedem para despedi-la, pedem para mandar embora. E Jesus responde para os apóstolos que ele não veio senão para as ovelhas desgarradas de Israel, nem para ela. Ô gente, imagina essa mulher quando ouve isso. Vamos trazer a gente para dentro do contexto. Eu bato na porta de alguém,
veio pedir ajuda, essa pessoa cala. Uma outra pessoa que está no ambiente fala, despede que ele está importunando. Mesmo assim, ela vira para Jesus e fala, Senhor, socorre-me, tem misericórdia de mim. Nesse momento, é esse momento que eu disse aqui, que Jesus nos ensinou, quem quer seguir-me, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e me siga. Você tem que estar desprovido de todo sentimento de orgulho, vaidade e egoísmo. Aqui imperou o amor de mãe, da sua maneira mais sublime. Ela não se sentiu ofendida, pelo contrário, ela volta a testar, socorre. E Jesus, ainda para testificar a fé dessa mulher, vai além. Quando ele fala que não é bom tomar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela, numa atitude de extrema humildade, vira para ele e diz, mas os cachorrinhos também alimentam as migalhas que caem na mesa dos seus senhores. A gente, ela já tinha recebido 2 negativas. Na terceira, a pessoa tem que estar muito convicta, tem que estar muito. E aí ele termina aqui, né? Ó mulher, é grande a sua fé. Ó mulher, na época, seria hoje, ó Senhora, que era um termo muito respeitoso. Esse é o contexto do estudo que a gente vai trabalhar hoje. E Jesus, em 2 momentos da passagem dele, ele teve 2 exemplos de fé. Um foi dessa mulher, e o outro vocês vão lembrar do centurião que chega para ele que tinha filha doente em casa. E que Jesus diz para o centurião, eu vou à sua casa. Ele fala, não mestre, eu tenho soldado às minhas ordens e falo por eles, faça isso ou faça aquilo, e eles vão e fazem. Vós se disser, minha filha ficará curada. E ele fala, eu não encontrei fé assim em Israel. Vamos entender um pouquinho da questão da fé. A fé dessa mulher foi produzida, criada por um apelo de ajudar a filha, mas a fé, para ela ter a sua efetividade, ela tem que vir acompanhada da certeza que aquilo que eu quero, que aquilo que eu desejo será feito. Para a gente falar de Jesus hoje, mas era Jesus. Naquela época, gente, ninguém conhecia Jesus direito. Jesus, ele era conhecido às vezes por poucos. Onde ele passava, onde aconteciam os milagres, por mais que aquela comunicação se espalhasse na época, não se propagava da maneira que hoje se propaga. Você acreditar num ser como Jesus naquela época e contra o meio que você vivia, ter a coragem de pôr, né, quando a gente fala, né, colocar a cara para poder assumir a responsabilidade como ela fez, porque ela postou tudo. Todos nós aqui hoje temos fé em Jesus, não temos? Porque já caminhamos mais 2020 e poucos anos depois disso aqui, já estudamos sobre Jesus, temos prazer em ouvir Jesus. No nosso meio até hoje, quando sai uma pessoa que sobressai dentro da sociedade, a gente convida. Ontem eu estava revendo o filme do Zé Alimor, que já está nas redes. Ele fazendo as cirurgias, ninguém acreditava. Vamos saber e dar valor, que a gente vai dar valor às vezes depois que a pessoa desencarna, depois que passou. Ela não, ela teve testemunho de fé dela vivenciando num meio pernicioso. Porque o meio do Cananeus na época era um meio muito bagunçado. Muito bagunçado. Esse termo dos cachorrinhos não foi à toa. Era um termo que era usado na época. Jesus não falou isso para humilhá-la,
Ele falou, usou termos que era comum do meio para verificar se ela tinha uma fé robusta. Quantas coisas nós pedimos para o Pai, para Jesus, e daí a pouco nós desistimos. A gente pede, não vergou, daí a pouco a gente larga tudo para o lado e esquece. Ela não, ela estava firme, estava resoluta. É você anular os seus interesses em prol de alguém, sem saber se ia ter o resultado. Ela tinha fé, aquela fé tinha uma certeza, mas as probabilidades ali eram quase nulas. Se fosse pelos apóstolos, e aqui falando em apóstolo, só para contextualizar, para nascer na época de Jesus e ser escolhido discípulo de Jesus, os apóstolos, para andar com ele, essa turma andou muita estrada, gente, praticou muito amor para chegar a esse ponto. Ninguém foi escolhido por acaso, ninguém. Ali tudo teve uma programação. Todos os escolhidos ali, a exemplo dessa mulher de Cananeia. O que levou Jesus a essa mulher? Sintonia. Sintonia. Que é o que a gente vai levar depois que a gente deixar essa carcaça, gente. Por isso o seguinte: faça o bem que você puder, aprimore o que você puder, porque depois que você deixar a carcaça, você vai vibrar o que você realmente é. O que você realmente é. Emmanuel tem uma passagem quando ele fala sobre a paciência, porque essa mulher foi paciente. Ela foi recebendo não e foi dentro da paciência trabalhando. Quando eu estava fazendo esse estudo, o cara deu um exemplo e disse o seguinte: falou, isso é a mesma coisa, eu sei, numa prefeitura, chega lá hoje, não tem mais fila, é senha. Aí você pega uma senha lá, 142, por exemplo. Você olha lá a fila, fala assim, por um tempo eu vou sair daqui para o final da noite ou amanhã cedo, mas você resolve ficar. Na hora que chega na 140, o bicho fecha. Aí uma pessoa vira para você e fala assim, amanhã você volta. E você pacientemente fala, ô meu irmão, muito obrigado, amanhã eu vou voltar. Sabe qual a chance disso acontecer com a gente? Estou falando por mim. É quase nula. É quase nula. Porque nós ainda vivenciamos em cima do orgulho e de uma vaidade. Eu vou confessar para vocês uma passagem da minha vida. Eu fui fazer um exame, uma consulta médica, e cheguei lá, o médico estava atrasado. Eu tenho um problema danado com atraso. Eu, se eu marcar com você 7h30, 7h20 eu chego. É meu, é uma dificuldade que eu tenho. E então quando atrasa comigo, eu tenho uma dificuldade danada. E eu estou lá nesse dia, eu acho que o anjo guarda me falou, vou ajudar esse caboclo. O médico estava muito atrasado. Eu virei para a secretária e falei, escuta, meu horário era tal hora, já estava 1h e tanto depois. Ela falou, o médico está um pouco atrasado. Você médico e dentista para atrasar, né, gente? Dentista, você chegou e falou 5 minutos, pode esperar 40 ou 1h. Mas o negócio é o seguinte, ela falou, não, ele está. E nesse dia, eu não sei porquê, por uma luz divina, eu fiquei quieto. De repente, me sai do consultório um médico com uma criança que tinha um problema sanguíneo. Eu estava lá por um problema hereditário que eu tenho, que chama talassemia, e o menino passou muito mal e saiu logo em seguida. Ô, gente, depois que eu saí de lá, eu falei, bom, não vou ficar esperando porque não vai dar para defender todo mundo. E aí eu já saí de lá com um outro sentimento, para não complicar mais o dia dele. Porque a gente reage por aquilo, pelo nosso interesse primeiro. Eu não falei, mas eu senti. Pô, esse cara perdeu a agenda dele. Mas nunca me passou pela cabeça que ele estava tendo um problema lá dentro que justificasse. Essa mulher estava batendo na porta de Jesus com um problema legítimo. Legítimo. E o que fez Jesus ir até ela
foi a mudança vibracional dela. Por isso que aqui no meio ele fala que saíram daquele território, que saiu da aldeia. O que seria sair dessa aldeia? Sair do nosso conflito, dos nossos problemas, das nossas crises, ter confiança no Cristo, ter confiança que o que nós estamos vivenciando não é surpresa para o nosso Pai, para Jesus. Que aquela dor que chegou à nossa porta, seja através de uma doença, de uma dificuldade, aquilo vai passar, né? Nós, espírita, tem medo danado de morrer, né? Tá, me veio aqui. Pois não. Essa primeira silêncio de Jesus. Tenta imaginar no aspecto metodológico, da metodologia que ele trazia de ensinamento, o ato de ficar em silêncio. Sim. E deixar a reação para os apóstolos. Sim. Quando você começa a perceber isso, em outras passagens bíblicas, você vê que em vários momentos ele faz questão de deixar com que os apóstolos tivessem as suas ações diante de fatos que metodologicamente ele queria explicar. Sim. Então quando você pega ele já com isso tudo organizado, no nível de ir a um local que não era comum, ela sair do local que era dela, para que tivesse essa interseção no nível de aproximação fluídica, e ao mesmo tempo ele usar dessa fala em dois momentos. Sim. Dentro do Evangelho descritos, não é à toa, Mateus e Marcos, né? E esse primeiro silêncio dele, proposital, Sim. óbvio, muito bem pensado, para ver inclusive em que nível estavam os apóstolos. Perfeito. Você entendeu desse assunto? Perfeito. Não, a sua colocação foi perfeita e passa muito por dentro disso. O que ele trouxe é o seguinte: quando a gente fizer uma prece, ou quando a gente fizer uma solicitação, a gente tem que tomar muito cuidado com o que ele trouxe. Porque o silêncio de Jesus aqui, como eu disse o seguinte, Jesus não faz nenhum movimento à toa. Nenhum movimento à toa. Ali ele estava fazendo o seguinte: primeiro, auferindo as reações dos apóstolos. Por isso que eu comentei aqui que os apóstolos resolveram problemas simples. Despede, não tiveram alcance do amor. Porque quando você está vibrando no amor, você pensa numa solução. Tem uma passagem do Chico que ela é tão impressionante que chegou uma mulher para o Chico com um problema e começou a chorar. E o Chico não tinha como ajudá-la, ela abraçou e começou a chorar junto com a mulher. Essa mulher se sentiu acolhida. Ela se sentiu acolhida. Quando Jesus faz esse silêncio que ele provoca nos discípulos, ali para mim a intenção dele é direta para os discípulos, porque o para dela ele já sabia que ele ia fazer, embora ele levou ela a pontos mais extremos. Quando ele para e que os discípulos têm que resolver, entra num outro campo essa linha de raciocínio muito legal. Quando eu vou pedir alguma coisa, eu tenho que pedir o seguinte: eu vou pedir as duas amigas aí para dar uma atenção no silêncio, por favor, porque ecoa aqui na frente e atrapalha. Eu vou levar para um outro campo. Quando você for pedir alguma coisa, principalmente para o Pai, primeiro você agradece, né, que é a oração. Você tem um agradecimento, louvor e pedido. Ela fez essas 3 etapas desse movimento. Ela pediu, ela louvou, porque quando ela prostra perto de Jesus e diz, né, socorre-me. Quando você for pedir, pensa no que você pode levar, no que você já pode contribuir. Eu peguei muito desse ponto que você trouxe dos apóstolos, porque na hora que ele vira para os apóstolos, que ele responde para os apóstolos, depois que o apóstolo, quem tem o livro de Jesus no lar, que vê isso muito, nas passagens de Jesus, ele sempre ao final, ele cala e fica esperando a reação. Não tem nenhuma reação, aí ele completa o ensinamento que ele quer trazer. Como outra passagem também, a gente escuta o seguinte: como lês, como entende, como você percebe, né? Porque uma coisa o Altair lê essa passagem e tentar interpretá-la,
e você pegar um espírito de luz aqui e pedir para ele fazer. Eu vou trazer um exemplo de Emmanuel. Emmanuel pega uma frase dessa aqui e escreve uma página. Então, foge ao alcance, o silêncio de Jesus. Porque, gente, na nossa vida, quando eu disse aqui do orgulho, do silêncio, que o silêncio para a gente aí no interior, ele nos fere, ele nos agride. Em todas as situações, quando eu estou pedindo ou quando eu estou debatendo e brigando, tenta discutir com uma pessoa e a pessoa fica calada para você ver. Aquilo te irrita mais, porque mexe com o seu orgulho. Nesse caso aqui, essa mulher não teve nenhum sentimento contrário à lei do amor, contrário à lei divina. Os apóstolos tiveram. Despede. Resolva o problema, eu afasto o problema. Jesus vai mais além. Eu trago até, para a gente contextualizar aqui, como que Jesus enxergava, que aí a questão do silêncio faz para a gente enxergar melhor as coisas. Quando Ananias foi encaminhado para Paulo, lembra? Paulo fica cego, vai a Ananias, que Jesus chega para Ananias e fala: você vai lá. Ele vira e fala assim: Senhor, mas ele persegue os cristãos. Ele, na ótica do Ananias, o Paulo era um assassino, e era na ótica dele. Mas só que Jesus via ali o quê? Um vaso escolhido. Conseguia enxergar um pouco além. Nós enxergamos as pessoas que nos cercam, que chegam a nós, como matéria. A pessoa que tem uma sensibilidade um pouco a mais, vai enxergar um pouco a mais, vai entender um pouco a mais. Nesse momento, os silêncios de Jesus eram perfeitos, ou de qualquer outro mentor de luz. Você pode observar isso. Tem hora que você faz uma pergunta para uma entidade, ela cala. Naquele silêncio você começa a pensar na pergunta que você fez e acaba que você chega às vezes com pouca palavra, ele te esclarece. Mas não é porque ele te esclarece, é porque você sai da sua aldeia, dos seus problemas, e vai para um campo vibracional que te permite. Isso é decisivo na nossa vida, gente. Esse ponto que ele trouxe, eu acho que é um ponto que a gente pode trabalhar muito aqui. Isso é decisivo em todas as situações, principalmente as mais críticas. Silenciar o nosso pensamento. Deixar que o nosso mentor, que os nossos amigos espirituais possam falar conosco. Deixar que Jesus fale conosco através deles. Mas para isso a gente precisa estar em silêncio. A gente precisa ter disciplina. Chegou um problema à minha porta. Que maneira eu tenho de resolver? Porque todo problema tem solução. Não consegui resolver ainda? Bota ele do lado, vou caminhando com ele, praticando no bem e de mente aberta. Sem nunca imaginar que eu sou vítima. Jamais. Porque a partir do momento que eu vou para o vitimismo, se essa mulher tivesse ido, ela estava justificada pelo meio. Ela buscou e ele não atendeu. Ela voltaria para casa e o problema continuaria, ou talvez pior. Mas não, ela insistiu. O que estava ao alcance dela, ela fez. Mas fez de coração limpo, porque o ato dela de humildade. Vamos pensar aqui, trazer para o campo nosso. Eu chego no médico para ele atender meu filho. O médico vira e fala: não, agora eu não posso atender seu filho, não, porque tem uma criança mais importante aqui para atender, que não o seu. Imagina a reação que a gente tem, com a maneira que a gente enxerga a vida. Nós vamos geralmente para o conflito. É isso que ele está nos ensinando. Sai um pouco da matéria e vai para o divino. Quando ele fala aqui que ela saiu do meio, ela não saiu fisicamente do meio, ela morava no mesmo lugar. A sintonia que veio a Jesus, que fez Jesus caminhar, é a mesma que fez ela a Jesus. Só que ela foi movida de uma fé e de uma certeza muito grande. Será que nós estamos preparados para isso? Será que nós enxergamos Jesus da maneira com que essa mulher enxerga?
Porque nós temos duas maneiras de ver Jesus. Isso eu falo por observação. A primeira maneira é quando está tudo bem. Prazeroso, gostou de falar Jesus. Quando sobra um tempo, quando está tudo. Ou segundo, na dor. A dor é uma maneira melhor de se falar de Jesus. Esse Haroldo, que traduziu esse evangelho, Haroldo Dutra Dias, ele passou uma fase da vida dele, e ele traz isso como um exemplo muito bacana, que ele foi para uma determinada cidade, e chegou na cidade e ele estava numa dificuldade muito grande, um amigo sentou do lado dele, ele estava chorando, e passou uma pessoa perto dele, um senhor parou, olhou para ele, como espírito é danado, ele imagina sempre que está, ele mistura muito espírito com encarnado, espírito tudo é espírito. Essa pessoa parou, voltou, olhou para ele e falou: meu filho, ora um pouco para mim, ou por mim. Esse cara olhou para a cara dele e falou assim: gente, mas eu estou aqui nesse desespero. Ele falou: não, é pelo seguinte, porque quando o homem está chorando, ele sempre está muito próximo de Deus. E foi embora. E aquilo para ele foi um choque. Depois ele veio saber que era o padre da paróquia. Olha que frase, olha que situação. Nos momentos de maiores dificuldades e crises das nossas vidas, é o momento que nós estamos e somos mais amparados. Só que nós entramos em crise. A nossa fé não é suficiente para que a gente possa fazer o movimento certo, para que a gente possa silenciar, para que a gente tenha paciência para a coisa acontecer, para que aquilo que está à minha porta ou à nossa porta possa produzir aquilo que está programado. Nós não temos essa paciência. Nós queremos as coisas de imediato. Nós queremos as coisas de imediato e não percebemos. Não percebemos. Eu tive um relato, gente, que posso trazer isso aqui, que são pessoas queridas, não vou citar nome. Esse casal de amigos, com o filho teve um problema de saúde. Tem um desmaio, ele tinha tido um tombo. E fica 4 dias em cima de uma cama, sem alimentar, sem beber água, sem nada. Depois do 4º dia, uma pessoa que era próxima dele vai lá, bate na porta, ninguém chama, não atende, e aí faz o movimento, ela é socorrida. Fez uma cirurgia e a coisa está resolvida. E eu escutei dessa pessoa o seguinte: olha a proteção divina. Que fantástico. Porque muitos imaginam assim: não, meu filho lá abandonado. Vamos trazer isso para o lado do espírito. Primeiro, o seguinte: se você tomar um tombo na sua casa e tiver que chegar alguém por necessidade, a espiritualidade vai incluir qualquer um que estiver próximo, que tem um pouco de sensibilidade, ele vai lá. Isso é fato. No momento certo, o movimento foi feito. Se a gente enxergar essa situação do plano físico, dói. Mas se você enxergar do ponto de vista espiritual, modifica. Entra aí a fé, a certeza e a confiança em Jesus e na espiritualidade e a reação dos pais, que entenderam o processo. Nós temos um outro exemplo para falar dessa fé, que é o piloto Schumacher. Teve um tombo e ficou na situação que ficou. Olha qual não é grandiosa essa situação para o espírito dele e para todos que estão à volta dele. Do ponto de vista material, poxa, mas o cara no auge da vida, com dinheiro sobrando, acontece um negócio desse. Gente, essas coisas mais importantes na nossa vida têm programação. Ninguém está abandonado. Ninguém. A exemplo dessa mulher cananeia, ela estava no meio, totalmente desligado do Cristo. Bastou que a vibração dela mudasse, que o amor chegasse para que as coisas acontecessem. É esse o sentido. O que o nosso irmão trouxe do silêncio. Quando Jesus diz, né, quando orares, vá para o teu quarto em silêncio. É esse silêncio que é para ser feito. Aqui agora nós estamos em silêncio.
oral, só eu falando. Mas a mente de vocês podem estar aqui, pode estar num problema, pode estar numa dificuldade. O outro que gosta de um jogo pode estar no jogo, o outro vai... Então, você pode estar fisicamente, mas não pertence ao meio que você está. Você pode estar numa palestra com Jesus, mas não está ali. Você está ali fisicamente, mas sua cabeça está em outro lugar. E você vai receber de acordo com aquilo que você buscar. Trazendo para o nosso contexto espiritual, como que processa uma reunião espírita? Nós saímos de casa, chegamos aqui na fraternidade, ninguém está aqui hoje sem uma programação, ninguém caiu aqui de paraquedas, existe uma programação, porque antes da gente estar aqui, os nossos anjos de guarda já chegaram aqui e já trouxeram tudo que a gente precisa. Aí a gente chega aqui, senta aqui no salão, vamos escutar a palestra de 1 hora, depois vamos para o passe. Eu estou cansado de ver pessoas chegar e falar, o importante é o passe. Eu tenho que tomar o passe do passe, que é importante. Não, gente. Tudo é importante. O passe é um complemento. É apenas um complemento. E digo com clareza para vocês, o trabalho maior que pode nos acontecer é aqui no salão. É nesse momento quando nós estamos aqui. Vocês vieram aqui buscar alguma coisa, vieram? Mas já pararam para pensar no que vocês vieram trazer? Já? Porque vocês vieram trazer. Vocês fizeram uma caridade hoje, talvez sem perceber, mas fizeram. Porque quando você vem, a primeira caridade que você faz é com aqueles espíritos que nos acompanham, que é o que nós fazemos, né? E nós damos a eles uma oportunidade de uma caminhada melhor. Esse é o primeiro. A segunda é enquanto vocês estão sentados aqui, vocês estão recebendo energia e doando energia. Tem espíritos aqui sendo tratados com as energias que são doadas por vocês. E a espiritualidade, Jesus conta com isso. Então, quando vier para um trabalho, para uma reunião mediúnica, uma palestra, ou um passe, preparem. Na hora que sair de casa, agradece a Deus pela oportunidade, vem de coração aberto, pode tirar os... Chegou aqui, gente, está com um problema mais sério, faz uma prece, pede, esquece o problema e deixa a mente livre, que você vai receber e vai doar. Essa mulher conseguiu o êxito que ela queria, porque a mente dela estava desligada de tudo. Ela estava sintonizada com Jesus e com o pedido que ela tinha que fazer, mas nada importava para ela. Ela não se preocupou com o que o meio ia pensar. Para ela isso não teve importância nenhuma, porque o movimento que ela fez, ela foi contra a tudo aquilo que era pregado para ela. E isso é muito sério. Pois não? E ela também, que me vem muito forte, né, que ela não pediu para ela, né? O pedido dela foi para a filha dele. Exatamente. Então, assim, isso para mim ficou muito forte o tempo inteiro quando você leu, porque às vezes a gente pede para a gente, mas Sim. a gente duvida. E para filho ou para outra pessoa, né, em que medida que a gente tem essa doação de amor dessa forma que a gente está disposta a se humilhar por pedir para o outro. Né? Essa passagem que você trouxe, que ela trouxe para a gente o seguinte, o importante aqui também, que ela pediu para a filha, né? E realmente quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, você se isola em prol do outro. A mãe faz isso comumente. Isso é um movimento natural de uma mãe, né? Que é um amor divino, embora ainda um amor egoísta, mas é um amor que mais aproxima do amor de Jesus. A gente fala egoístico porque a mãe protege muito os filhos para que ela não sofra, porque o sofrimento do filho traz para ela muito sofrimento. Porque se fosse do contrário, quando o filho passasse por uma dificuldade, não doía tanto na mãe, né? Jesus, aquele que nos ama no plano espiritual, nos vê passar pelas dificuldades, mas com os olhos do amor. Tanto que eles falam, né? Quando um chora na terra, é festa no céu. Tem muita gente rindo aí,
em meio à nossa sociedade, e no plano espiritual, aqueles que afiançaram aquela encarnação estão em total desespero, porque sabem que é um complicador. Quando a gente vai nesse ponto do amor, que esse amor, gente, tem que ser praticado no dia a dia, dentro do nosso lar. Aqui nós falamos de Jesus, da mulher cananeia, nós vamos trazer uns minutos para dentro do nosso lar. Quando a gente começa a namorar, você tem uma admiração pela pessoa. Você não está convivendo com ela, ainda dá uma admiração natural. Por que que isso se perde depois de ser casa? Vocês já pararam para pensar? Porque nós estamos falando de fé. Se eu me caso, é porque eu tenho fé que minha esposa vai ser uma companheira e vou dentro dessa certeza. Mas qual o movimento que faz hoje acontecer muita separação? A falta de fé na outra pessoa. Falta de fé, o orgulho. Eu caso para ser feliz. Eu caso para ela me fazer feliz. Mas me fazer feliz, só eu consigo. Ninguém consegue isso por mim. O que vai me fazer feliz é jamais perder por ela a admiração, o respeito, o carinho. Isso vai me fazer feliz. Porque isso vai me ensinar que eu estou pautado dentro do Evangelho. E assim nós vamos ter uniões duradouras, verdadeiras. Um casamento feliz não é um casamento que não tem problema, que não tem dificuldade. Quantos irmãos nossos aí recebem às vezes um filho com um processo reencarnatório complicado, como essa irmã aqui, essa cananeia, ela buscou Jesus por isso. Um processo reencarnatório que trazia uma certa dificuldade. E se rompe no meio do caminho. E o compromisso é deixado no meio do caminho. Quando a gente fala de amor, não é esse amor vendido pela sociedade. O amor de Jesus é esse amor que a nossa irmã me trouxe. Aquele que se anula pelo outro. Isso não é concordar com tudo que o outro faz, gente. Isso não existe. É você saber respeitar as dificuldades do outro, porque ele está aturando e respeitando as suas dificuldades. Vamos tentar colocar aqui no parâmetro dessa lição a distância de Jesus, dos apóstolos e dessa mulher cananeia. Está um abismo, gente. Se a gente falarmos do Evangelho. O que fez essa mulher migrar? Subir ao monte. Né? Quando orar, sobe ao monte. O que é subir ao monte? Eleva a sua vibração. Conecte-se com o Pai. Esse movimento de sua vibração subir para você conectar com o Pai tem que ser nosso. E é só produzido através do amor. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que fora da caridade não há salvação. E o que é caridade? Benevolência, indulgência e perdão. Isso nós temos que ter no nosso dia a dia. Os apóstolos aqui usaram de benevolência quando eles se despediram? Não. Benevolência, indulgência e perdão. Gente, ser indulgente, entender o outro. Eu falo para os nossos amigos psicólogos, tem um trabalho maravilhoso nesse sentido, né? Porque o psicólogo ele te escuta, percebe como você está vendo as coisas e a partir do que você tem de valor que ele te auxilia. Mais ou menos isso. Só que com Jesus o banho é mais profundo. Com a espiritualidade de luz a coisa é mais profunda. Então no momento de crise não precisa do desespero. Você pode ter medo, você pode ter dúvida, mas desespero não, porque o desespero vai te bloquear. O desespero vai te bloquear. O medo é natural. O medo até certo ponto te preserva. Por exemplo, eu para nadar, onde é uma piscina, eu faço uma gracinha onde dá pé. Se eu descobrir que não dá pé, um machado sem cabo, eu afundo. Então quando eu chego no mar, eu vou até aqui. Porque se a onda chegar aqui, dá tempo de eu correr. É um medo. Eu tenho medo de altura, ele pode me preservar. O desespero não. O desespero ele só me leva para consequências ruins. Uma mãe que
tem uma filha nessa condição, que tem um filho doente, que tem uma dificuldade, seria injusto ou justo, né? Seria injusto o desespero dela? Eu acho que não, dependendo da dor. Um outro ponto interessante que ela fez, do movimento dela que passou e eu acabei não. Ela buscou a pessoa certa. Nas nossas dificuldades, nós temos que buscar meios equilibrados, pessoas que podem realmente nos auxiliar, efetivamente nos auxiliar. Não adianta eu buscar um meio que não vai me ajudar. Exemplo, estou numa crise, dificuldade, agitado. Adianta eu ir para o meio conturbado? Não vai resolver. Eu vou piorar o meu estado. Não é lógico? Se eu for para qualquer lugar que tem uma religiosidade, a probabilidade de sucesso é maior, porque eu mudo o meu campo vibracional. A possibilidade de eu sair daquele conflito é maior. Né? Que a gente chega hoje no mal da sociedade, que é a depressão. Por que se deprime tanto? Porque você vai se fechando dentro do problema, você se torna vítima do mundo depois de si mesmo. Essa mulher aqui não se vitimizou, ela buscou, mas ela olhou onde que ela estava buscando. E de posse de uma fé e de uma certeza absoluta, ela foi, com firmeza. As nossas respostas, como nosso irmão disse ali no silêncio de Jesus, às vezes não vem no momento que a gente espera. Não vem. Tudo tem seu tempo de maturação. Para quem está passando, para quem está vivenciando o problema e para quem está auxiliando. Se a gente olhar com a ótica do Evangelho, com amor, né? Quem tem aqui pessoas com dificuldade em casa sabe o que é isso. Algum distúrbio mental, não é fácil, é complicado. Mas com o passar dos anos, o entendimento vai chegando, você vai percebendo os pequenos avanços que aquilo vai sendo produzido para aquele ser e para todos que vivem à volta deles. É uma coisa interessantíssima, gente. Os nossos processos reencarnatórios são impressionantes. Eu já dei um exemplo aqui para vocês de 2 irmãos meus dessa encarnação. Eles não conversam. Um sofreu um acidente muito sério, precisou tomar um remédio durante uns anos, com horário marcado. Esse eu posso dar o nome, José Leonardo e Pedro. José Leonardo ficou responsável para dar o remédio para o Pedro, eles não conversavam. É coisa fantástica, gente. Até gostou de falar. José Leonardo punha o remédio na mão, vinha caminhando, chegava perto do Pedro e entregava. O Pedro calado olhava para cima, pegava e bebia água. Isso durante anos. Nunca perdeu um horário. Os dois conversaram, ele é só menos importância. O ato já era um ato de amor. Já foi um avanço grandioso. Quando a gente começa, eu trouxe esse exemplo, porque quando a gente começa a ver, dentro desse silêncio que o nosso irmão trouxe, eu até agradeço pela participação, que eu falei que para a gente hoje isso é determinante, né, para a gente entender esse processo. Busquemos nesse silêncio de Jesus, dentro das nossas dificuldades. Santo Agostinho traz no Evangelho segundo o Espiritismo que ao final do dia, faça o balanço do seu dia, você no teu quarto em silêncio, o que você pode fazer, o que você deixou de fazer de bom, as coisas menos felizes que você fez. Porque quando a gente conseguir fazer esse movimento, silenciar para nos enxergar, a partir disso, nós vamos começar a melhorar a nossa encarnação, porque Jesus ama a todos. A espiritualidade amiga está para servir a todos, como serviu essa irmã. Todos nós vamos passar pelos nossos desertos, que são as nossas dificuldades, vamos passar pelas nossas dores. Jamais vamos deixar de ser amparados, vamos deixar de ser iluminados. Vamos aproveitar mais ou menos de acordo com a nossa vibração, de acordo com a nossa sintonia, de acordo com aquilo que a gente buscar. Tem gente que
chega perto do Cristo trazendo uma xícara, o outro um pires, o outro um prato, o outro uma bacia. Cada um vai colher de acordo com aquilo que ele traz no coração. A quem tem, mais será dado e terá em abundância. Para mim, ter o amor do Cristo na minha vida, eu tenho que ter no coração. Mas na prática, gente, falar do Evangelho é muito gostoso. Essa casa de luz e de amor tem diversas tarefas aí edificantes para que a gente possa praticar a caridade. No tempo dessa senhora aqui não tinha. Eu às vezes era limitado e nem conhecimento. Hoje nós temos tudo. Hoje nós temos estrutura, temos condições, temos grandes oportunidades, porque no momento deste de efervescência que está o orbe, é a grande oficina do trabalho. Nós temos oportunidade demais para praticar o bem. Alguma pergunta aí, gente? Nós estamos chegando ao final? Não? Então, hoje eu quero fazer um agradecimento aqui na Casa de Milanês, muito, muito, muito especial. Então, o senhor Diogo está aqui, né, que veio para nos assistir a palestra. O senhor Diogo, para quem não conhece, gente, tudo que você vê nessa casa aqui, tem um dedinho do senhor Diogo. Nós passamos por uma obra aqui um pouco antes da pandemia. Esse salão aqui era em cima, e no plano físico ficou 4 pessoas responsáveis diretamente. Sou Diogo, eu como auxiliar direto sou Diogo, depois vieram os engenheiros Paulo e o Carlos, e nós fizemos um trabalho em equipe maravilhoso. Uma pessoa que nos trouxe muito aprendizado, está um pouco limitado aí por problemas físicos, mas daqui a pouco está de volta. Então, aproveitando essa oportunidade, fica o agradecimento ao Senhor por tudo que o Senhor nos proporcionou e irá nos proporcionar durante aí, por muito tempo, né? E fiz essa observação, gente, para entender o seguinte: o exemplo dele, para nós, ele já estava com a vida dele resolvida. Podia estar na casa dele, sentado, tranquilo, porque a vida dele estava resolvida. Mas estava aqui conosco, trabalhando mesmo. Eu brinquei que eu sou assessor direto dele, porque sou mesmo. Então, hoje aqui eu tenho ele como um companheirão. Mas, sempre com um sorriso nos lábios, com um pensamento positivo, com bom ânimo, que é o que nós precisamos para a nossa vida, para a nossa caminhada. E os frutos estão aí, nós estamos colhendo hoje. O trabalho não foi fácil, foi árduo, mas a gente guarda uma imensa gratidão ao Sr. Diogo, a Rose Miranda, que era presidente na época, ao Paulo, ao Carlos, e todos os envolvidos, direto e indiretamente, que nos proporcionaram. Mas para a gente ter essas alegrias que ele está me proporcionando hoje, a gente tem que movimentar também. Você tem que se colocar em condições de receber. E o Pai só pede que a gente tenha bom ânimo, que a gente esteja à disposição. Não espere nunca na sua casa bater para te chamar para uma tarefa. Vai de encontro a ela. Vai de encontro à tarefa. O que é para você está programado. Gente, não tem trabalho, não tem alegria maior do que a de servir, de ser útil. Então, com esse sentimento, com essa gratidão ao nosso querido Sr. Diogo, nós vamos agradecer a espiritualidade amiga, agradecer ao nosso irmão pela ajuda aí no estudo, porque essa questão do silêncio, vamos levar isso hoje, essa fala dele, em nossos corações. Vamos silenciar, meditar um pouco, sair do barulho, sair da aldeia dos nossos conflitos, escutar um pouquinho aquilo que a espiritualidade amiga tem para nos trazer. Dessa forma, desejo a todos uma boa noite, que Jesus ilumine a cada lar aqui representado. Agradeço a Miramês e todos os nossos companheiros que nos contribuíram também no plano espiritual para essas obras nessa obra. Nós agradecemos ao Pai mais uma vez, por esses estudos tão esclarecedores e oportunos a todos nós.
E vale a pena mais uma vez ressaltar que o bom ânimo, gente, ele é o farol que nos guia e que fortalece todas as nossas ações. Então, se a gente mantiver sempre o bom ânimo, ao exemplo do Sr. Diogo, a gente vai conseguir alcançar, superar as dificuldades e buscar esclarecimentos cada vez mais. Vou trazer alguns recadinhos para vocês aqui, bem rapidinhos. O primeiro da biblioteca continua ainda a campanha para aqueles que têm interesse de se tornarem sócios do quadro, para adquirir livros, fazer alocação, e a gente está com uma promoção, porque existem kits promocionais que estão disponíveis ali gratuitamente, que são CDs, né, DVDs espíritas, estão disponíveis lá para doação. Aqueles que tiverem interesse podem retirar lá diretamente. O atendimento na biblioteca ocorre sempre às segundas, quartas e domingos, durante a nossa reunião aqui. Então, aqueles que têm interesse de fazer inscrição, basta apresentar um comprovante de endereço e a própria identidade e ter direito lá à alocação a todo o acervo. O Departamento de Assistência também tem nos solicitado àqueles que têm interesse e a possibilidade de fazer a doação de alimentos não perecíveis, esses próprios que constituem a cesta básica. É que a casa faz a assistência a mais ou menos, aliás, mais de 30 famílias, e a gente ainda está necessitando de alguns mantimentos para compor essas cestas do próximo mês. Os materiais que estão faltando ainda são o açúcar, o óleo, leite, sal e sabonete. Então, aqueles que tiverem possibilidade de fazer essas doações, também aqui na casa, nas segundas-feiras, quartas e aos domingos. Está ocorrendo ainda, pessoal, o curso de qualificação para aqueles que têm interesse de ingressar como tarefeiros da casa. É uma oportunidade muito boa, uma oportunidade fraterna que edifica também a todos nós. Esse curso está ocorrendo todas as sextas-feiras, das 19h45 até as 21h15. Basta chegar aqui na casa também na sexta-feira, nesse horário, procurar a recepção, vocês serão direcionados. Portanto, agora a gente já encaminha para o final da nossa reunião. E aqueles que ao final da nossa prece sentirem a necessidade de receber o passe magnético, podem formar uma fila aqui do lado direito e o braço será aplicado. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor maior, em agradecimento por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Agradecemos ao Mestre Jesus, Irmã Maria, Mãe Santíssima de todos nós, aos nossos mentores, aos Espíritos de luz que aqui hoje estiveram a nos auxiliar. E rogamos ao nosso Pai que conduza as nossas melhores intenções a todos os nossos irmãos que hoje estão mais necessitados que nós. Em especial aos irmãos que estão em situação de rua, nas casas de recuperação, nas penitenciárias, aos irmãos que passam pela experiência do desencarne e aqueles que também adentram a mais uma programação no plano físico. Rogamos, Pai, que a Tua paz, o Teu amor e a Tua luz abracem os nossos corações e resplandeçam todos os nossos sentimentos. Que a Tua paz permaneça conosco hoje, agora e sempre, e que assim seja. Que Jesus abençoe a todos os lares.